NAERP. Caiu em Canal. O seu podcast de comércio exterior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Caiu em Canal, podcast dedicado a tudo que envolve comércio exterior e o universo de relações internacionais. Este podcast é criado pelos alunos da UNAERP, Comércio Exterior, e do curso das Relações Internacionais. Então, segure o embarque que aqui a gente exporta conhecimento e importa boas ideias sobre o comércio exterior. O meu nome é Epifânio Nhanca Diedio, aluno de terceiro ano de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Universidade de Ribeirão Preto. E eu sou a Giovana, aluna da sexta etapa do curso de Relações Internacionais, também da Universidade de Ribeirão Preto. Bom, hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, Cristiane Fais, que é fundadora e CEO da Acron Logística Internacional. É especializada em logística internacional, né, Cris? E, Cris, você tem uma trajetória muito interessante, com formação em administração, tem especialização em comércio exterior e também é fundadora, né, como eu já havia dito, da Acron. Correto. Nós gostaríamos que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, para quem ainda não a conhece, está nos acompanhando, e qual foi o primeiro passo que levou a entrar nessa área tão dinâmica. Uau, acho que eu vou ter que pedir para você ir repetindo aos poucos. Eu repito sem problema. Mas, primeiramente, muito obrigada, Epifânio. Muito obrigada, Giovana. Obrigada, professora Laura. E a todos que me convidaram aqui da NAERP e aos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sei que muita gente deve estar super ocupado nesse momento e ávido por conhecimentos. Eu espero poder contribuir de acordo com o que cada um espera. Giovana, você me perguntou como foi que eu comecei e como que foi... Você pode me repetir o começo da pergunta, por favor? Como foi, né, o começo da sua trajetória profissional e qual foi o primeiro passo que levou você a entrar nessa área do Comex, que é uma área tão dinâmica, né, Cris? De fato, é uma área dinâmica e eu costumo sempre dizer, quem diz que sabe tudo sobre comércio exterior não sabe nada, na verdade, porque é uma área que muda dia a dia. Eu comecei há mais de 2 décadas na área. Eu comecei atuando no Porto, né? O meu primeiro trabalho em comércio exterior foi em uma indústria, onde eu estava me formando em administração e já nessa indústria eu fiz especialização em comércio exterior. A especialização ela veio de encontro com um mercado onde nós fazíamos algumas exportações indiretas. E a empresa, como eu era da área comercial, a empresa me pediu para começar a cuidar dessas exportações. E eu senti necessidade e busquei me aprimorar na área. Então, tudo começou nesse momento, né? E como muitos sabem, ainda acontece de alguém começar na área porque sabe inglês ou espanhol ou as duas coisas. Eu fui de encontro ao conhecimento que eu entendi que era necessário para cumprir, mesmo sendo uma exportação indireta que nós atuávamos na época. Depois eu fui trabalhar para o Porto de Santos, fui convidada por um terminal bem conhecido, um grupo hoje em dia lá no Porto, e fiquei lá quase 7 anos. Então foi por onde começou a minha trajetória. Muito bacana. Interessante, Cris. E aproveitando já esse gancho da Giovana, acho que eu vou trazer essa questão que seria muito importante para já começar essa conversa, esse bate-papo. Sim. Como que a sua formação acadêmica e os certificados que você adquiriu contribuiu para o seu sucesso no setor? E houve alguns outros treinamentos que você fez além da universidade? Sim. Inicialmente me formei em administração, né, concluí a etapa e então fui em busca da especialização em comércio exterior. E sim, foi essa especialização que me levou até o Porto de Santos, que me levou a ser convidada para entrevistas e, enfim, que me levou a começar a atuar na área. Durante a minha trajetória, eu fiz muitos cursos e muitas especializações. Há 20 anos atrás não era como hoje, né? Não existiam tantas plataformas que a gente consegue fazer EAD, que a gente consegue buscar conhecimento pelo YouTube ou outras formas, de uma forma muito mais fácil. Na época, a maior parte dos cursos, eles eram ministrados em São Paulo ou nas grandes capitais, ou nos grandes centros,
E muitos cursos eram oferecidos pela minha empresa na qual eu trabalhava. E eu aproveitei todos os cursos. Eu me candidatei em todos os cursos que foram ministrados e que me foram dada oportunidade. Eu não perdi nenhuma oportunidade. Então, essa é uma primeira até dica que eu digo para quem está buscando se aperfeiçoar. Procure cursos, aproveite se você está estagiando ou trabalhando em alguma empresa, o que a sua empresa te oferece. E hoje em dia é muito mais fácil você buscar, inclusive, né? Tanto você tem aqui, em Ribeirão Preto, o curso de Relações Internacionais, como tem outros vários tantos cursos à distância que você pode ir aprimorando tudo isso. Eu fiz alguns cursos pela Aduaneiras na época, porque eu passei por todos os setores dentro do porto. Eu fui desde o armazenamento, movimentação de carga, em área alfandegada e não alfandegada. Eu passei pelo desembaraço, pelo frete internacional, pelo transporte rodoviário nacional e internacional. Ou seja, na prática, foi uma escola para mim também. Certamente. Mas eu nunca deixei de buscar os conhecimentos necessários para conseguir acompanhar os meus clientes e levar soluções a eles. Na minha época, palestras e eventos eram muito importantes. Então, sempre que tinha algum evento de comércio exterior, lá estava eu, muitas vezes indo para São Paulo ou para outros lugares, para poder entender o que tinha de atualidade no mercado. Hoje é mais fácil, você abre o seu celular e está ali. Então, uma coisa que eu vou dizer, aproveite seu celular, não é para ficar navegando no Instagram simplesmente vendo TikTok. Se for ver TikTok, veja alguma coisa de comércio exterior, né? Porque hoje você tem todas essas ferramentas na mão e antes a gente tinha muita dificuldade de chegar até elas. Legal, porque você trouxe pra gente essa perspectiva das estratégias técnicas, né? Então, as certificações, o comprometimento em relação aos cursos, as palestras. Mas, Cris, conta pra gente em relação às estratégias pessoais, que a gente também pode chamar de soft skills, né? Que a gente ouve bastante até no nosso curso. Então, para você, quais são estratégias que são essenciais para que você pudesse continuar evoluindo profissionalmente, né? Que você passa também para nós, alunos ingressantes dessa carreira. Bem, eu acho que o que eu vou dizer vale para todas as profissões praticamente. E comércio exterior, com certeza. Eu vou trazer um pouco mais para a atualidade. Já era, quando eu comecei a me formar, que é a proatividade de buscar o seu conhecimento. Não fique apenas, e olha que não é apenas, tá, gente? O conhecimento que a UNAERP traz aqui no curso é enorme, mas não fique apenas na grade curricular. Trabalhe também buscando a mais. A gente tem aqui muitos eventos que acontecem na Associação Comercial de Ribeirão Preto, no CIESP de Ribeirão Preto e em outras entidades de forma gratuita. A gente tem o Sebrae, a gente tem cursos pela internet, a gente tem aduaneiras, a gente tem uma série de eventos que te trazem palestras, né? Então, não fique só aqui achando que o que você vê na faculdade é o suficiente. O mercado é muito dinâmico e muda toda hora, Giovana. O que era válido na semana retrasada, nessa semana já não está válido. A gente pega aqui o Donald Trump, né, que está toda hora revolucionando o mercado do comércio exterior. Então, o que é válido num dia não é válido no dia seguinte. Então, busquem conhecimento. Tá? De várias formas. Né, Cris? Então, na soft skills, tenha vontade, tenha proatividade em buscar seu conhecimento. Seja proativo na empresa que você estiver trabalhando ou se você estiver empreendendo. Se coloque no lugar dos seus clientes internos e externos. Eu acho que todo mundo entende, né? O cliente interno é com quem você trabalha diretamente e o cliente externo é quem você atende. Então, você precisa ter essa proatividade, eu vou chamar até de empatia com os seus clientes internos e externos. Comunicação. Comunicação, existe faculdade de comunicação, de jornalismo, tudo, mas a comunicação ela é importantíssima não é só para quem faz jornalismo. A comunicação é importantíssima no dia a dia de todas as carreiras. Mas eu não sou do comercial, digamos assim. Eu não sou relações públicas. Mas a comunicação interna é importantíssima. Então, eu vou destacar proatividade, de verdade. Todo mundo fala que é proativo.
efetivamente poucos são. Comunicação, entenda sobre comunicação. Como as pessoas são, os perfis comportamentais, porque é importantíssimo no dia a dia você entender sobre isso, inclusive para que você entenda seus chefes, os seus colegas de trabalho e mesmo em casa, no seu dia a dia. A vida fica menos desafiadora quando você aprende sobre comunicação. O que mais eu posso dizer? Comprometimento. Ninguém vai te ensinar a ser comprometido. Ninguém vai te ensinar uma série de coisas que é você quem vai ter que ter. E ética. Porque o mercado, ele se comunica. Então, são coisas que nenhuma empresa vai conseguir te ensinar. São coisas que você tem que entender e tem que buscar. Para você mesmo. Perfeito. Interessante. Eu vou aproveitar que numa das lives que eu estava assistindo, acho que você trouxe à tona um ponto muito interessante que me lembrou e eu queria aproveitar, né, se você pudesse, a gente já aproveitar esse tempinho para você falar da gente sobre isso, porque é um acontecimento recente, mas que de qualquer das formas até hoje, talvez a gente possa aproveitar esse cenário para ver mais ou menos quais são os impactos desses eventos. A senhora mencionou o nome do Donald Trump. Sim. E eu pude lembrar desse live, né? Que o tarifaço. Exatamente. Dentro desse cenário, né, aproveitando essa oportunidade, a gente pôde ver que houve uma onda de taxações, né? E o Brasil não ficou imune desse evento. E nesse live, você chegou a mencionar que esses eventos podem ter um efeito de curto prazo e de longo prazo. Sim, positivos e negativos, inclusive. Perfeitamente. E hoje em dia, aproveitando já para mais ou menos ver como que isso está funcionando, porque tem uma coisa que é prática, né? E uma coisa que é só falado. E como que você vê hoje em dia o mercado brasileiro, como está comportando dentro desse cenário de taxação? Está movimentado, viu, Epifânio? Está bem movimentado. A gente costuma brincar, né, lá na empresa, que cada dia é um flash, né? Uhum. Como diria um jargão, né, que se usava antigamente. Mas aqui é o seguinte, Donald Trump, ele veio com a sua taxação, ou melhor, sobretaxação, né, que foi chamado de tarifaço. O Brasil foi um dos países que ele, o tempo todo, mencionou que praticava de tarifas não alfandegárias que atrapalhavam o comércio dos Estados Unidos nas suas exportações. Brasil, China, Coreia, Europa, México, Canadá, uma infinidade de países entraram nesse jogo, mas o Brasil era o tempo todo citado, e tem sido. No entanto, quando veio-se em prática mesmo, a gente viu uma aplicação menor do que a gente esperava. Eu particularmente achei que ele ia sobretaxar a gente quase igual como China. E não, ele sobretaxou em 10% os produtos brasileiros, alguns produtos, não todos, tá? E a China, em compensação, ele foi a 145%, chegou a 145%. Dentro de tudo isso, e aí teve México, Canadá, enfim, foi global. O que isso afeta o Brasil? A curto prazo, principalmente, afeta as nossas exportações de aço, de soja, de milho, de suco de laranja e entre outros produtos, tá? Mas a maioria, commodities. Claro que a gente tem também alguns componentes, eletrodos, enfim, que também entraram nisso. Mas a curto prazo, impacta na exportação desses itens, principalmente de commodities ou dos grandes exportadores. Não que os pequenos ou médios também não sejam impactados, mas aqui quando a gente fala de commodities, normalmente são grandes exportadores, como no caso do aço, que a gente exporta aço bruto. O Brasil é o 9º produtor, não sei se você sabe, de aço no mundo todo, e os Estados Unidos é o nosso 2º maior cliente. Com a sobretaxação, é claro que as exportações tendem a diminuir para os Estados Unidos. Certo. Ou seja, a nossa balança comercial a curto prazo sente nas exportações, entre todas as outras commodities também. A médio e longo prazo, eu vejo que isso tende a se encaixar, porque o mercado se encaixa.
Os Estados Unidos não sobretaxou apenas o Brasil, ele sobretaxou vários outros países, e mais do que o Brasil. E você vê represálias acontecendo, e se você estava pensando, se você é um desses países, estava pensando em investir nos Estados Unidos, como muitas empresas chinesas fizeram, deram um passo atrás. E o Brasil, que já era um bom lugar, já era visto com bons olhos por muitos desses investidores, passou a ser mais interessante. Então, a longo prazo, se essa situação continua, esses investidores devem vir mais para o Brasil e não para os Estados Unidos, que era talvez a primeira decisão deles. E também, a médio e longo prazo, nós temos os produtos, por exemplo, vou voltar no aço, tá? O aço industrializado ou o aço manipulado. Nós exportamos muito aço e importamos muito aço. E quando importamos muito da China, importamos da Rússia, importamos de várias origens. E quando a gente fala de China, você imagina, a China está sendo sobretaxada muito. O produto interno na China começa a sobrar. Com isso, não é que o valor vai cair necessariamente do produto. Até porque o aço ele é cotado pela bolsa, pelas bolsas, principalmente pela Bolsa de Londres. Mas novas negociações passam a ser feitas. Crédito, porque a maior parte das importações são 100% à vista. Então, fornecedores estrangeiros começam a dar linhas de crédito para os nossos importadores. A gente começa a ter uma barganha melhor. A gente começa a ter mais investimentos aqui internamente também dessas empresas. Ou seja, a médio e longo prazo, eu vejo que a gente só se beneficia. Porque o mundo vai voltar a consumir a nossa carne, o nosso feijão, o nosso arroz, a nossa soja, as nossas commodities. É uma questão de rearranjo. E se tem uma coisa que o empresário brasileiro é bom, é se reinventar. Então, eu acredito que a médio e longo prazo a gente vai ter benefícios. Perfeito. É legal você trazer a questão dos empresários, né? Até olhando esse cenário, que foi bem bacana o ponto de vista que você trouxe, que é um cenário competitivo, e a gente está vendo cada vez mais uma mudança dentro da geopolítica. Trazendo essa perspectiva do empresário. Cris, quais estratégias você visualiza como essencial para um líder, né, que está à frente da logística internacional e do comércio exterior? Eu vou te dizer que eu acho que não tem muita diferença entre estar à frente de uma empresa como a Acron, que é uma prestadora de serviços no comércio exterior, uma grande indústria ou uma grande distribuidora. Um líder, ele tem características em comum, que vai se adaptar um pouquinho a cada mercado em suas estratégias comerciais, tá? Mas quando a gente fala à frente da empresa, um líder, ele precisa, como eu falei agora há pouco, sobre a dica de comunicação para o estudante, para quem quer ingressar, um líder, acima de tudo, tem que saber se comunicar. Mesmo sabendo disso, eu digo para vocês, é desafiador todos os dias saber se comunicar. Porque a cada momento existe perfis diferentes de pessoas, áreas diferentes. Então, eu acho que comunicação é uma das grandes coisas. Ser coerente com o que você fala e o que você faz. Ética. Saber ter empatia pela sua equipe e pelos seus clientes. Se colocar no lugar dos seus clientes sempre e da sua equipe. Mas lembrando que um chefe também tem que, ou um líder, melhor dizendo, ele também tem que saber colocar limites para o bem de todos. Dele mesmo, da empresa, dos seus liderados e do próprio cliente. Porque às vezes um cliente vai chegar para você e vai te dizer, eu quero assim, principalmente no comércio exterior. Eu quero que seja assim. E assim está errado. Você vai precisar dizer para ele, olha, você não pode. E não pode é não pode. Então você tem que saber se comunicar para impor limites, para gerar conhecimento, para gerar motivação para a sua equipe, enfim. Então, eu começo com comunicação novamente, com agir de acordo com o que você prega, né, com o que você
traz como política na sua empresa e para você, porque não adianta você... eu costumo dizer, não é delargar. Se você delega, você tem que saber delegar para que a sua equipe cresça, a sua empresa cresça, mas tem que saber delegar de fato. Não é simplesmente jogar a responsabilidade e depois sair cobrando. Então, delegar, comunicar, empatia, ética, são grandes características de todo líder. E automotivação, gente, que também posso dar como indicação para quem está ingressando na área. Porque não vai haver ninguém, o governo não vai estar ali te motivando todos os dias. O céu vai nascer lindo ou vai nascer chuvoso, mas você tem que ter a sua automotivação. Tem que saber onde você quer chegar e por quê. Acho que é isso. Fiquei curiosa para saber quais coisas te automotivam. Ai, hoje. meu Deus. Ou que sempre te automotivaram, assim. Porque às vezes a gente precisa de um banho quente, às vezes de uma leitura, às vezes de um amigo. Porque a gente tá falando de carreira, mas é importante saber o que faz com que a gente também consiga, né? Chegar e construir uma carreira sólida, mas sempre pensando naquilo que nos automotiva. Eu gostei muito dessa dica e quero que... Tá. Gente, Gente, te mantém de pé, né? Porque às vezes lidando com pessoas, sobretudo, que já é um desafio, uma coisa bem desafiadora, né? Dando mais essa questão dos problemas que vai acontecendo, às vezes parece que o mundo está desmoronando. tem dias que parece que desmoronou mesmo. Gente, então eu acho que eu vou começar por autoconhecimento. Parece corriqueiro falar sobre isso, mas não é. Porque a Cristiane que começou a Akron há 8 anos atrás, ela é diferente da Cristiane de hoje. E da Cristiane que começou no Porto há 20 anos atrás, mais ainda. Então, se conhecer, entender quais são os seus desafios pessoais, com que você tem maior dificuldade de lidar, com que você tem maior... com que você lida melhor, o que você gosta de fazer. Isso é importante na hora de você se motivar e também na hora de você entender que ali chegou o seu próprio limite. Você falou, é um amigo, é um livro, é tudo isso. É terapia, é estudar, é nunca parar de estudar, buscar conhecimento profissional na sua área, conhecimento profissional em liderar, conhecimento para você se conhecer, né? São ferramentas para você se conhecer, são ferramentas no dia a dia que você vai buscando e você vai mudando e você vai entendendo que ok. E quando a gente fala sobre mudar, eu não estou falando sobre essência, eu estou falando sobre formas de pensar. O que para mim há 20 anos era inconcebível, hoje em dia, por exemplo, a gente tem IA. Eu tive que mudar a minha forma de motivar, de entender. E estudar é uma das coisas que me motiva a continuar. Tem estudos que dizem que a partir dos 45 anos, a gente já não consegue mais aprender e começa uma fase da vida que começa a decair. Gente, sinto muito, mas isso não me aplica. E eu acho que é exatamente sobre a motivação, sabe? Do conhecer, do querer conhecer, de saber que você pode conhecer mais, que você pode fazer mais. E ninguém é igual. Isso é o que serve para mim. Tá? E Cris, você nunca passou por nenhum momento de baixo? Claro que eu passei, gente. Eu sou ser humano, né? E com todos os defeitos, qualidades, enfim, eu sou um ser humano. Muito bacana. Obrigada por compartilhar, Cris. Imagina. É interessante isso. Exato. E com isso a gente vai aproveitar, acho que vai encaixar muito com a pergunta que vai seguir, que acho que vai ser muito interessante. Como que o network pode ajudar os alunos a conseguir melhores oportunidades, né? E quais são as melhores estratégias para manter esse rede dentro de comércio exterior? Perfeito. Não é só para o network do comércio exterior, mas vamos lá, né? Eu vou falar como eu usei o network para estar onde eu estou hoje e como eu vejo que pode ser muito importante para vocês. O network ele é essencial. Tá? Eu tenho uma cadeia de relacionamentos há mais de 20 anos com parceiros, amigos e profissionais. Né? Profissionais que se tornaram amigos, clientes que se tornaram amigos, prestadores, né, que se tornaram clientes ou vice-versa. E aí a gente vai misturando parceiros, amigos,
clientes, enfim, tudo isso se torna uma grande rede. Então, quando eu olho para a minha trajetória e vejo comigo pessoas que trabalham comigo diretamente ou indiretamente há mais de 20 anos, eu digo que só estou onde estou porque houve essa rede de contatos, de network, de apoio. Tá? Como? Novamente, indo a eventos pagos, eventos gratuitos, e tem muitos eventos gratuitos, gente. Palestras, você tem que se dispor a conhecer pessoas. Quem vem com discurso, eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoas, me desculpa, mas a sua rede de network vai ser afetada. Você precisa entender que é necessário se relacionar. E não é necessário que todos sejam amigos íntimos seus. Mas sim que você tenha bons contatos, pessoas que você conheça o caráter, que você conheça como trabalha. Tudo isso vai gerando, dia a dia, uma rede de conhecimento. E as pessoas também vão te conhecendo e sabendo que podem confiar em você da mesma forma. Então, palestras, eventos, cursos, faculdade, MBA, enfim, tudo é network. Você está, às vezes, dentro de um supermercado, na fila do supermercado, você pode fazer network ali. Então, aproveitem todas as suas interações, genuinamente. Não é só falar, é ouvir também. Eu acho que alguém comentou sobre isso, né? Escuta ativa. Então, ouça o que as pessoas têm a dizer, preste atenção. E não deixem de participar dos eventos, dos cursos extracurriculares da faculdade ou de outros lugares que virem. Porque às vezes a gente acha que se nós fizermos apenas o básico, é ok. Não. No básico, você vai ficar no básico. Você tem que ir além. E tem que estar disposto a conhecer pessoas. Bacana. Cris, aproveitando então que a gente está falando das técnicas, das habilidades essenciais, nós, né, como dissemos no começo, somos alunos do curso de Relações Internacionais. Hoje a gente está fazendo uma prática extensionista proposta pela nossa professora Laura, de Comex 2, para que a gente possa levar para além da sala de aula, né, o nosso conhecimento em relação à matéria, sair do teórico e vir para a prática, até para que a gente possa compartilhar conhecimento com a sociedade. Então, Cris, eu gostaria que você nos falasse como você visualiza a importância de participar e de atividades como essa, de extensão, e como você citou, né, as extracurriculares, são importantes para a criação dessas habilidades num profissional de Comex. Sem essa prática, sem essas atividades extracurriculares, sem o que vocês estão criando aqui hoje na UNAEP, é muito complicado você ingressar de uma forma efetiva e de uma forma positiva no mercado, tá? Porque a teoria, ela é importantíssima. A prática faz diferença. Mas sem a prática, né? Eu posso ler várias receitas de bolo, mas se eu não me colocar para fazer um bolo, vai ser bem diferente. Quando eu for fazer o bolo, inclusive, eu posso falar assim, essa receita não estava tão legal assim. Então, a prática faz toda a diferença. Seja a prática, ela, em atividades extracurriculares, seja através do podcast que vocês estão promovendo, estágio, estagiem. Muita gente fala assim, mas eu vou estagiar, não ganha tão bem, ou ganha, enfim, depende do lugar onde ele vai estar. Mas, de qualquer forma, olhe para o estágio como uma atividade prática, para você colocar o seu conhecimento na prática. E tem uma coisa, o mercado ensina algumas coisas que às vezes a faculdade não tem a possibilidade de nos ensinar, que é o dia a dia. A gente está falando de comércio exterior. Cada dia é uma coisa nova. É uma caixinha de surpresas. Eu costumo dizer que a gente não morre de tédio nessa profissão. A gente pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Então, cada dia é um novo case, cada dia é uma nova situação. E só na prática é que você tem acesso a tudo isso. São insights diferentes, pessoas diferentes, portos, situações, é uma infinidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a teoria, ela é ótima. Ela nos dá a base para tudo isso, principalmente quando a gente fala sobre legislação. Mas quando a gente vai no dia a dia com o cliente ou no dia a dia
com o importador, né, que vai comprar o nosso produto, ou com o exportador lá fora, na China, na Europa, nem sempre a nossa receita funciona. A gente tem que ir para a prática para entender. Vai depender da cultura da empresa, da cultura do país. Ou seja, sem essas atividades extracurriculares, fica muito mais desafiador. Vamos falar de desafio, então, agora? Deixar a conversa um pouquinho mais difícil. Já Vamos que mencionou desafios. Exato. Então, vamos falar de desafios, Cris. O que você tem para nossa convidada sobre desafios, Fanita? My God. Aguenta aí. Bom, falando em desafios, a gente queria saber, em sua experiência, quais são os principais, não seria erros, né? Mas talvez, quais são as coisas que não deram certos, né? Que os profissionais do Comex cometem ou tentam ingressar no mercado internacional. Tá, aí nós estamos falando sobre os profissionais ingressando no mercado. Isso. Tá, ok, vamos lá. Primeiro deles, achar que só falar inglês é suficiente. Já é suficiente. Isso, verdade. Segundo, achar que falar inglês e fazer um curso mais ou menos, não prestar atenção nas suas aulas, chegar no mercado de trabalho, você quer trabalhar com comércio exterior? Chegar no mercado de trabalho e eu pergunto assim pra você, você chega lá, de repente, pra uma entrevista, e fala, tudo bem, e aí, o que é Incoterm? A pessoa faz aquela cara de interrogação, você fala assim, meu Deus. Ou volta pra casa pra assistir. Não, eu tenho certeza que se eu falar pra Laura que alguém chegou lá do curso e eu perguntei alguma coisa sobre Incoterm e não soube, ela vai querer morrer de vergonha alheia, porque ela me ensinou. Certamente. Então, ou seja, gente, aproveite, vocês estão aqui para aprender, aproveite tudo Esse isso. espaço, né? Exatamente. Então, erros é não aproveitar o conhecimento que você tem aqui todos os dias. Outro erro, achar que o mínimo é suficiente. Ou achar que a gente já começa sendo CEO. Você pode começar sendo CEO se você for uma pessoa empreendedora. O herdeiro. Dependendo da situação. Eu não vou comentar essa parte, eu me abstenho. Mas mesmo se você for herdeiro, você precisa ter conhecimento, senão você vai levar a sua família à falência. Exato. Então é bom aproveitar o conhecimento que você tem. E eu pude presenciar, nesses anos todos, pessoas que vieram de uma cultura simples, de uma família simples e se tornaram grandes empresários. A gente teve há pouco tempo a CEO da Fazenda Santa Cruz, uma pessoa incrível que tem uma trajetória maravilhosa, de muito conhecimento e muito estudo. Então, outro erro que eu trago é achar que o que estudou aqui é suficiente e parar de estudar. Não pare nunca. Você nunca vai saber o suficiente. Ninguém sabe. Principalmente na nossa área. Certamente. Tá? Porque as coisas vão mudando, né? Sim. Humildade em aprender com quem já está no mercado. Acho que isso é importantíssimo. E outro erro é achar que eu sou bom o suficiente, eu não preciso de ninguém. Acontece. E acontece muito. Parece que a gente está aqui falando uma coisa assim, né, de terapia, mas não. Acontece muito. As pessoas, elas não querem aprender, porque elas acham que o que elas têm de conhecimento. Então, humildade em aprender, ouvir os mais velhos ou mais jovens. Aí entra uma humildade maior ainda, porque às vezes você vai chegar numa empresa e você pode chegar a encontrar, não agora, na hora que você está ingressando, mas no decorrer da sua carreira, encontrar pessoas mais jovens do que você, que têm uma experiência maior do que a sua, ou que têm insights melhores do que o seu, ou diferentes. Então, ego, não trabalhe com o ego, evite ele, evite o orgulho, tente ter humildade e estudar sempre. Não caia nessa conversa de que eu já fiz minha faculdade, sei falar inglês e pronto, ninguém me para. Né? Porque falar inglês não é mais diferencial. Bacana. Obrigada por compartilhar mais uma vez com a gente. Cris, vamos falar um pouco do cenário, então? Sim. Internacional e principalmente da economia brasileira?
Voltando ao contexto, né, internacional, a gente quer saber de você quais setores da economia brasileira apresentam maior potencial de crescimento no comércio exterior nos próximos anos e quais mercados estão mais abertos para produtos brasileiros. Acho interessante também a gente trazer quais áreas você vê como importante do Comex, porque a gente deu uma conversadinha antes e às vezes a pessoa fala assim, ai, operacional, ai, comercial. Existe área mais importante no Comex, Cris? Fala pra gente. Ela quer que eu tenha uma bola de cristal, mas ok. Eu vou... É porque são todas, né? Às vezes a gente tem essa ideia que existe área mais importante, mas Não existe uma área mais importante no comércio exterior. E vamos lá, área de atuação. Certo. Você pode ser do operacional, totalmente do operacional, aquela pessoa estratégica que vai criar a estratégia de como sai, como chega. Porque, veja bem, o comércio exterior, ele é composto de várias áreas e de vários perfis. Então, existem as pessoas que vão estar à frente da empresa como relações públicas ou relações internacionais, como representante, como comercial, como quer que vocês queiram chamar ou como a empresa coloca. São as pessoas responsáveis, às vezes você vai chegar numa empresa que vai falar assim, ele é o responsável comercial Latam, significa que é o responsável comercial pela América Latina. É uma fase, é uma área do comércio exterior. Ele é tão importante quanto quem está lá na operação. Porque se ele não vender, a operação não funciona. Mas se ele vender, souber chegar no mercado internacional, ele tem que conhecer sobre Incoterm, para saber o que ele vai negociar, o que ele está vendendo, para saber como, né, enfim, quanto tempo vai chegar, saber, para ele não prometer o que não se vai cumprir. Mas quando ele faz isso, quando ele faz essa negociação, ele tem a equipe toda por trás dele. Tem a equipe operacional, que vai fazer com que o que ele prometeu, o que ele negociou, aconteça. E essa etapa é tão importante quanto vender, ou mais até. Porque, imagina, eu importo, né, eu vendo para um cliente um produto, e esse produto chega lá no destino todo quebrado. O produto pode estar inteiro, mas é o pallet quebrado, o container molhado, as caixas vazando, enfim, qual é a imagem que esse cliente vai ter da sua empresa quando esse produto chegar lá? Péssima, né, gente? Péssima. Então, se a operação, quem cuida da estratégia, da logística, de tudo isso, não existir e não pensar em tudo isso, porque vai para o mar, vai ficar quanto tempo no mar, vai balançar, vai fazer transbordo, vai parar em quantos portos, vai depois se deslocar mais quanto de caminhão ou de trem, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração para saber como que vai chegar. Tem que estudar embalagem, tem que estudar uma série de coisas. Então, todas as áreas são importantes. O pessoal do crédito, do comércio exterior, também, para saber como vender, como negociar com os bancos, como negociar ali com o cliente, a forma de pagamento. O pessoal que faz o desenvolvimento de mercado, que a gente já falou, e o pessoal, então, que faz o desenvolvimento de novos fornecedores e produtos. Também é uma área importantíssima, para você não comprar o que a gente chama de gato por lebre. Né? Tem muitos mitos aí no mercado, e na maioria são mitos, mas você tem que estar preparado para o mercado internacional. Para a língua, para os incoterms, para todo o conhecimento que a faculdade te traz, inclusive agora. Porque senão você vai fazer uma negociação achando que você fez uma coisa super importante, desenvolvendo um produto lá fora, e quando você vê, você deu prejuízo para a empresa. Então, todas as áreas são importantíssimas, Giovana. Não tem uma que é mais que a outra. Então, dúvida solucionada, né? Para não ficar dúvidas. Lá na Acron, inclusive, a gente tem uma meta para cada área. Que bacana. E a gente tem bonificações que é igualmente distribuído por todos. Porque operacional, comercial, financeiro, todo mundo é tão importante igualmente para que a empresa atinja seus objetivos. Um não funciona sem o outro, Cris, né? Não funciona. E é bom que a gente fale, porque tem, como a gente está falando sobre carreiras, tem profissionais que são mais voltados ao comercial, outros ao operacional. Então, o comércio exterior tem espaço para todo tipo de perfil, desde que, né, busque seguir com excelência as dicas que você nos trouxe. Vamos para o quadro, então, para a gente
Bora para nosso quadro. Seguir mais perguntas. Como não cair em canal. Como não cair em canal. Exato. Caiu em canal. Cris, Sim. já estamos nesse nosso quadro Como Não Cair em Canal. A gente queria saber, né, que sempre a gente ouve sobre cases de sucesso, dicas, mas gostaríamos de saber de você um caso que você considera que poderia ter tido soluções diferentes para resultados melhores. Você quer dizer um quase sucesso? Isso. Isso, quase sucesso. Exato. Foi quase. Olha, sobre canal, eu posso falar várias coisas aqui para vocês e trazer vários exemplos, mas eu acho que eu vou cair no mais do mesmo. Podemos falar um outro dia sobre várias situações que quase deram certo no canal, né? Mas o canal não é só também fazer tudo correto. Ele tem a questão da amostragem. Eu posso mudar? Eu posso falar para vocês, então, sobre algo que muita gente não presta atenção. E tem gente com 20, 30 anos de comércio exterior que não sabe disso. Por favor. Por favor. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês um caso do mês passado de um cliente meu. Meu cliente há anos já. E ele sempre importa. E ele importa full container, a vida toda. Tá? Ele tá desde o começo da Cron com a gente. E a vida toda foi full container, sempre. Embarcou FOB ou Ex-Works, ou seja, a gente cuidando de todo o processo dele, desde lá da origem, ou do porto de origem. Um belo dia, no mês passado, sem citar o santo. Vocês me perguntaram, então eu vou pegar esse, que tá bem fresquinho. Num belo dia, no mês passado, ele liga lá na empresa e fala assim: oi, gente, tudo bem? Então, chegou no porto uma carga minha. Gente, como assim? Mas eu não embarquei. Não tem nada chegando seu agora, essa semana? Não, sabe o que é? Eu importei um produto e o chinês... Gente, o chinês não tem culpa, porque ele não sabe como funcionam as coisas aqui no Brasil, ok? O chinês, na boa intenção, deu de presente para ele o frete internacional e a carga não era full container, era LCL, para quem não sabe, era consolidado, junto com outros importadores dentro do mesmo container. Eu já gelo, aí você já gelou. Pode gelar, porque muita Você gente já não sabe. sabe disso. Pode gelar. Cliente há 10 anos. Cris, mas por que você não falou para ele? Ele nunca trouxe carga consolidada e essa que ele trouxe, ele não me avisou. Ele só me avisou a hora que chegou aqui no porto, inclusive, E né? qual era o Incoterm que foi trago dessa vez? Foi CIF. CIF. Foi CIF. E LCL, ou seja, ele não negociou nada. Para quem não sabe, né, o LCL, você tem que negociar antes as taxas portuárias. Senão você cai tudo em taxas de tabela pública, que a gente costuma chamar. Então, você paga a armazenagem do porto, da zona primária, cheia. Você paga todas as taxas de armadores e desconsolidação cheia. Você paga todas as taxas portuárias cheias. Os impostos são os mesmos. Tanto faz o Incoterm que você vai trazer, ou se é consolidado, ou se é full container. Mas nesse caso, gente, era uma carga que custava ali $10 mil aproximadamente. Era barato. O chinês deu para ele esse frete e não chegava a 5 metros cúbicos ou a 5 toneladas, só para vocês entenderem. Então, caiu no mínimo do porto. Nas tabelas todas portuárias e nas tabelas todas de armadores e consolidadores. Só que não foi negociado nada, ou seja, a tabela totalmente cheia. Uma carga de $10 mil teve como custo quase R$50 mil de custos portuários e de desconsolidação junto ao armador. Como? Porque não foi negociado antes. E a maioria não sabe que embarcar uma carga consolidada ou LCL, seja qualquer que seja a origem, pode ser China, pode ser Europa, pode ser Canadá, enfim, Estados Unidos, é pegadinha. Embarcar na modalidade C, CIF, CFR, tá? Então, saiam fora do C.
vá para o Xworks, vai para qualquer F da vida, FOB para da um vida. D, que seja, né, DDP, enfim. Tudo menos C. Tudo menos C, porque os custos sairão muito altos. O cliente queria abandonar a carga no porto, para vocês entenderem, só a que ponto chegamos. E aí a gente falou assim, mas não vai adiantar se abandonar a carga no porto, porque o porto vai vir atrás de você com essas cobranças ainda por cima, e você vai ser negativado. A história era, se corresse, o bicho pegava, se ficasse, sabe? O bicho pegava É, também. o bicho Então, enfim, ele nacionalizou a carga, mas ele falou que ele tinha vontade de tacar fogo nessa carga quando ele viu a carga. Brincadeiras à parte, mas foi uma dor terrível e a gente não teve como ajudá-lo. Se nós tivéssemos ter tido conhecimento disso antes do embarque, a gente tinha ajudado ele. Sabe quanto ia sair o frete internacional dele? Não. No momento, o frete estava bem interessante. Ia sair menos de $50. E os custos de porto dele ia sair em torno de R$8.000, mais ou menos. Tudo. Nossa. Saiu 50. Ou seja, essa é a tal da história que o molho ficou... Mais caro que o peixe, Exatamente, né? é. Exato. Então, essa é uma dica do quase dá bom, mas não dá, gente. Mas Não caia nessa, não Exato. caia nessa. Esse é um case que acontece mês sim, mês não. Chega alguém lá pra gente com isso, tá? Eu vou também falar sobre um caso, recentemente, de uma pessoa que entende muito sobre barreiras do mapa, enfim, sobre situações. E essa pessoa importou um item para ele, de consumo dele, muito... Ele foi fazer uma viagem e ele trouxe um item. E esse item, o exportador colocou dentro de uma embalagem de madeira, uma caixa de madeira. Chegou aqui no aeroporto, era aéreo, chegou aqui no aeroporto, a carga foi barrada. Não basta ele pagar os impostos, não foi por isso. Porque ele estava pronto para pagar os impostos. Ele é uma pessoa, inclusive, muito ética, enfim. O que é que aconteceu? O exportador não cuidou da embalagem, colocou qualquer embalagem de madeira e chegou aqui e deu fumigação, ou seja, condenou a madeira, que é o que a gente costuma dizer. A carga está lá até agora, no aeroporto, resolvendo. O que vai ter que acontecer agora? Ou ele devolve, mas aí o exportador tem que aceitar a devolução. Ou ele separa produto de madeira, de caixa de embalagem, faz toda a documentação de novo e manda dar um fim nessa madeira, que é fazer a queima da madeira. Gente, outra situação que não está ficando barato e era apenas um item que era de um valor emocional para ele. O valor emocional vale, claro, muito, mas ele não imaginou que ele ia ter que gastar tanto. Ele está gastando mais que valor emocional. Exato. Muito mais. É um custo. E o que a gente poderia ter feito? A gente poderia, se nós soubéssemos disso também antes, poderíamos ter orientado, pedido fotos, ajudado ele a verificar se o produto estava com a sua embalagem de acordo. Então, os problemas não são apenas de canal vermelho ou canal cinza ou amarelo. Os problemas podem ser muito além disso. Pode ser desde a não entender o Incoterm ou não entender o que isso implica aqui no Brasil depois, a não saber que precisaria ter pedido alguns certificados do embarque da mercadoria se ela consta madeira. Exato. E Né? para isso não depende só de um conhecimento técnico, né, Cris? É a atenção na documentação, em se atualizar. Inclusive, você até citou, né, que às vezes a pessoa é um importador há 20 anos. E ele ainda pode cometer erros em relação ao Incoterm. Porque não é o dia a dia dele, às vezes, né? Que foi o caso desse cliente. Ele sabe tudo sobre FCL de fato e sobre a mercadoria dele. Então, ele não errou NCM, ele não errou nada. A questão ali foi a inocência e não saber o que acontecia nesse caso do LCL. Então, muitas vezes é porque não conhece. E esse outro case que eu falei com vocês é porque ele não se atentou de que a carga poderia vir numa embalagem de madeira. Ele não perguntou que embalagem que ia vir. Se fosse uma caixa de papelão, não tinha dado problema. Imagina. E nós, o que a gente faz, né? Quando a gente está no mercado,
Vocês, quando estiverem no mercado, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que olhar de cima, têm que olhar globalmente. Vocês têm que antever possíveis pontos de problema. Então, a visão estratégica e a visão geral é importantíssima. Nunca fique apenas olhando para uma parte da sua logística. Não se dê por contente se você exporta apenas no Ex-Works. Entenda as outras formas, porque você pode levar uma exportação muito mais competitiva ao mercado e vender muito mais. Não importe apenas CIF, porque você pode também conseguir negociações muito melhores. Você pode ter pontos obscuros nessa operação. E se você estiver tomando conta da logística, se você estiver tomando conta realmente de todo o processo, a possibilidade de haver pontos obscuros diminui muito, porque você está olhando para aquilo. O seu parceiro, a sua equipe está olhando para aquilo. E quando você não é quem contrata, quem está cuidando de tudo isso, a possibilidade de acontecer erros é bem maior. E no caso do importador, sempre quem paga por isso é o importador. Você pode até conseguir algum ressarcimento do seu exportador, mas é depois. Primeiro aconteceu toda a dor de cabeça e os seus mini infartos. Muito bacana. Interessante, muito né, bacana. Cris, foi uma conversa muito construtiva. É ótimo receber, né, Fanito? Pessoas como você, com essa vasta experiência, tanto profissional quanto pessoal. Isso agrega muito, tenho certeza que para nós estudantes, como para qualquer ouvinte, sendo da área ou não sendo. Então foi muito especial a sua participação, a gente agradece muito, estamos muito gratos de iniciar nosso podcast, que a gente estava tão nervoso, né, para iniciar, dar esse primeiro passo. E foi excelente, assim, conversar com você. Muito obrigada. Tem mais alguma colocação que você queira fazer? Exatamente, fique à vontade. Eu queria perguntar para esse... Dentro das nossas perguntas, que quase a gente estava te bombardeando com as perguntas. É muita coisa, né, que a gente quer saber. Exatamente, né? Na verdade, é pouco que a gente trouxe, de muito que a gente quer saber, que a gente poderia saber com você. Se você... talvez nos convidar para quê? Tomar um café? Tomar um café, a gente gosta. Claro, gente. Um café é sempre bom. O café na Acron sempre está disponível para vocês, tá? Perfeito. E eu tenho que agradecer a oportunidade de conversarmos um pouco, elogiar e parabenizar de novo vocês e a professora Laura e a todo mundo da coordenação aqui da UNAERP, porque é através de iniciativas assim que a gente traz conhecimento. E a gente traz um conhecimento de uma forma mais casual. Mais leve, né? Mais leve, que é gostoso de aprender, né? Como você falou, nem para todo mundo apenas das relações internacionais, certo, né? Certo. Mas para várias áreas que têm curiosidade sobre o tema. Então, mais uma vez, parabéns. Tá? E muito obrigada, estou honrada em ter sido convidada e de ser a pessoa que começou, então, o podcast aqui com vocês. Espero, quando vocês quiserem, a gente traz algum tema diferente e espero vocês lá, perfeito, junto com a Laura, para a gente tomar um café. Bacana. Tá bem? Vamos indo. Dito isso, a gente gostaria de agradecer a Rádio UNAERP pelo apoio e pelo suporte em fazer que seja possível a realização desse podcast. E também, em especial, a nossa professora e coordenadora, né, Laura Donadelli, por também ser um apoio e fazer com que seja possível a realização do podcast. Caiu em canal. E esperamos para o próximo episódio, né, Fanita? Passamos agora o bastão para o próximo grupo. Obrigada. Tchau, gente. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago. Música, informação, prestação de serviço. Rádio UNAERP. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
ride, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His standing old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
Rádio Unaerp. Conectada com você. Hey, yo, Jason. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of Wiggle, wiggle. Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bow. Yeah, it's just one thing that's killing me. How'd you get back in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, 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 wiggle. wiggle, 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 wiggle. wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Make it clap. Just a throw hands, baby. Now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. Siga a Rádio Unaerp no Instagram. @Rádio Unaerp. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. Getting deep in the mix.
soul in the music. I got the love in the music. Getting deep in the mix. I got the love in the music. I got the sound in the music. I got the love in the music. Getting deep in the mix. Coast to coast. It's a family party. You are welcome here. I got peace. My family. The love. The energy. In the music. 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 O melhor da música. Você ouve na Rádio Unaerp. Look at them yo-yos, that's the way you do it.